Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Nessa semana iremos tratar sobre o assunto regra de 3 simples, mas antes a gente precisa recordar o pré-requisito de regra de 3 simples, que é quando a gente fala de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Então vamos à definição. Se duas grandezas são diretamente proporcionais, significa que a grandeza A, vamos pensar assim, numa grandeza A, se o seu valor aumentar, a grandeza B aumenta consequentemente em relação a A, beleza? É assim que são grandezas diretamente proporcionais. A mesma coisa se fosse diminuir, ó. Se a grandeza A diminuísse, então proporcionalmente a grandeza B também irá diminuir. Então essa é a ideia de diretamente proporcional. Se uma subir, faz com que a outra grandeza sobe, ou se uma descer, faz com que a outra grandeza desça, beleza? Então vamos ver aqui um exemplo. Exemplo, os ingredientes para fazer um bolo de diversos tamanhos. Quanto maior a quantidade dos elementos que vocês utilizam, por exemplo, se eu faço um bolo com 200 gramas de farinha, se eu aumentar essa quantidade, por exemplo, para 400, significa que eu vou estar fazendo um bolo maior. Então, quanto maior for essas medidas dos ingredientes, maior vai ser o bolo, beleza? Tecido para fazer bermudas de diversos tamanhos. Então, quanto mais tecido você utilizar na bermuda, maior ela vai se tornando, beleza? Não faz sentido eu falar assim, quanto mais tecido você usa para fazer uma bermuda, menor ela fica. Tá vendo? Não tem sentido. Seria inversamente proporcional se eu pensasse assim. Mas como não é inversamente, então elas são diretamente proporcionais. E dimensões e áreas de uma região. Se você mudar, assim, aumentar qualquer dimensão, por exemplo, você tem um quadrado de lado 2. Se você mudar o lado dele para 4, significa o quê? Que a sua área, consequentemente, vai aumentar, ou sua área, ou o seu perímetro, beleza? Agora vamos falar sobre inversamente proporcionais. É o seguinte, se duas grandezas são inversamente proporcionais, significa que a grandeza A aumenta e a B ela vai diminuir. Ou o oposto, se a A diminuir, a A aumenta. Opa, falei errado aqui. A B aumenta. Beleza? Então vamos exemplos aqui, ó. Número de pessoas fazendo o mesmo trabalho. Imagina, por exemplo, que para você capinar um campo de futebol, você tenha 20 pessoas fazendo isso. Se eu aumentar o tanto de pessoas, o que acontece? Eu vou gastar mais ou menos tempo para terminar essa tarefa, que é capinar o campo de futebol. Vai ser o quê? Menos. Ou seja, quanto mais pessoas tá trabalhando, menos tempo se gasta. Essa é a ideia do inversamente proporcional. Essas palavras elas sempre aparecem opostas. Deslocamento e velocidade. Por exemplo, de uma cidade A até uma cidade B, se a minha velocidade for muito alta, então eu vou gastar o quê? Menos tempo. Agora, se a minha velocidade for muito baixa, então eu vou gastar mais tempo para poder fazer esse deslocamento. Então aqui é outra ideia de inversamente proporcional. E a última, alimentar com a mesma quantidade, certo número de animais ou pessoas. Imagine o seguinte, que você tem um saco de arroz, ele alimenta 5 pessoas. Com esse mesmo saco de arroz, se chegar mais gente nessa casa para poder alimentar, por exemplo, em vez de 5, coisa muito ali, fosse 7, eu ia conseguir alimentar essas 7 pessoas da mesma forma que eu alimentava as anteriores? Não, porque quanto mais gente tem para alimentar, menos comida vai ter, beleza? Então essa aqui foi mais um exemplo de inversamente proporcional. Agora vamos aqui à aplicação da regra de 3 em cima dessa ideia que a gente está trabalhando, ó. Uma impressora imprime 48 páginas. Então vamos lá, a grandeza página 48 em 3 minutos. Minutos 3. Quantas páginas, ou seja, x aqui na grandeza página, imprimirá em 5 minutos? 5 minutos. Então vamos lá, vamos entender aqui a ideia. O que está acontecendo?
O número de páginas, ele aumenta de acordo com o tempo passando. Ele não vai diminuir, o número de páginas não diminui se o tempo aumentar. Então, o que a gente tem aqui como ideia? Que é uma grandeza diretamente proporcional. Ou seja, não está tudo aumentando? Então, vamos indicar com setinhas que está tudo aumentando. Está tudo subindo. Então, como é que a gente resolve isso? X está para 48. É só você seguir a setinha. Pera aí. Tipo assim, ó, como é que eu vou montar as frações agora? Ó? Ela inicia aqui e finaliza aqui na setinha. Ó. Esse aqui é o ponto inicial da setinha e esse aqui é o ponto final da setinha. Então você sempre vai montar as razões da seguinte forma. Quem é o número que está no início ali da setinha? É o x. Sobre quem que está no final da setinha? 48. E isso é igual. A mesma ideia a gente vai empregar aqui, ó. 5 está para 3. Depois que eu faço isso, eu vou multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, nós iremos obter 3x igual a 5 vezes 48. 5 vezes 48. Então, 3x vai ser igual a 5 vezes 8 é 40. Subiu 4, 24. Pronto. Então, x vai ser o quê? 240 dividido por 3. Portanto, x vai ser igual a 80. Então, vai ser 80 o quê? Páginas impressas. Ok? E vamos aqui a mais um último exemplo. Aplicação de regra de 3 simples. Então, vamos lá. Uma pessoa tinha 12 pássaros. Então, nós temos aqui a grandeza pássaros. Um pacote de ração era suficiente para alimentá-los por 30 dias. Então, olha aqui a grandeza. Dias, 30. Essa pessoa ganhou mais 3 pássaros e agora tem 15. Então, beleza, aumentou o número de pássaros. O mesmo pacote irá alimentá-los por quantos dias? Então, olha lá. Ó. Inicialmente, nós tínhamos 12 pássaros e eles seriam... E dava para alimentar esses 12 por 30 dias com um pacote. Um pacote de ração para passarinho, que é o alpiste. Se eu aumentar o número de pássaros, significa que eu vou conseguir alimentar eles por mais ou menos dias? Ora, vai ser menos dias, porque aumentou o número de pássaros, então eu vou ter menos dias para esse pacote de ração acabar. Então, vai ser mais ou menos assim, ó. Uma sobe e a outra desce, porque elas são inversamente proporcionais. De novo, quanto mais pássaros eu tenho, menos dias vai durar o meu pacote de alpiste. Eu falei aí, mais para passarinhos e menos para o número de dias. São opostos, então são inversamente proporcionais. Então vamos montar aqui as razões. Vamos começar por onde tem x ali, ó. X está para 30. Assim como, olha lá, onde é que é o início da setinha? É lá no 12. E onde é que ela finaliza? No 15. Então, cuidado com isso. Aqui que você faz? Multiplica cruzado. Ao multiplicar isso cruzado, nós obteremos x vezes 15, 15x, igual a 30 vezes 12. Então, 15x é igual a 30 vezes 12, vai dar 360. 360... Eu acho que é isso mesmo, peraí, deixa eu só confirmar aqui, 3 vezes, vai dar 36, é isso mesmo, 360. Então, x vai ser igual a 360 dividido por 15. Então, x vai ser igual a, vai dar 2, vai sobrar 60, 4. Então, vai dar 24 dias. Só porque aumentou mais 3 passarinhos, aquele saco de ração que antes durava 30 dias, agora vai durar 24. Beleza? Então agora com vocês, exercícios estão na aba atividades e também no mural. Qualquer dúvida é só perguntar. Beleza? Tchauzinho e abraços.